Tá ao vivo, mas não entrou ninguém, não. Coloca o celular no silencioso de aviso. Né? Assim, pra não tocar. Já tá. Shalom, pessoal. Sejam bem-vindos. Tá me escutando direitinho aí? Dá um sinalzinho aí se vocês estão escutando legal. Shalom. Tá dando pra ouvir direitinho aí, Emily? Ah, então fechou. Valeu. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Vão compartilhando, né? Vou esperar a profeta Silvia entrar. É uma honra, né, a gente poder estar aqui falando de um tema tão profundo, né? E assim, estou com expectativa a mil. Ó, o amigo tá aí. Ah, não, é o Iago, mas é amigo também. Aleluias. Naila, Shalom, Eunice. Pessoal, vai compartilhando, tá bom? Para que as pessoas possam ir recebendo essas informações, porque é algo muito importante que o Senhor vai trazer para nós nessa noite, né? A profeta Silvia tem muita coisa para nos ensinar nessa noite. Meu coração está aqui cheio de expectativas, meu Deus. E eu creio que assim o Senhor ele tem grandes coisas para nos ensinar nessa noite. Então compartilha, vai lá, marca seus amigos. Pessoal que está entrando aí, né, vou ir aproveitando aqui para ir falando, né, nós vamos ter aí dia 24 e 25 nossa oficina de cura, tá bom? É algo assim extraordinário que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Se você conhece alguém que deseja fazer, né, vai lá, convida essa pessoa, passa o nosso contato, dia 24 e 25 de julho agora. Será um tempo assim transformador, né? O Senhor ele tem trago para o nosso coração quanto a igreja tem precisado de cura. Shalom, profeta. Vou ativar a senhora aqui, tá bom? Profeta Silvia, pede para participar aí para me aceitar você. Eu tenho que pedir para participar. E os contatos. Olá! Olá, Shalom! Glória a Deus, Shalom, consegui. querida. A paz, tudo bem? Paz, tudo bem. E você, como está? Graças a Deus, caminhando com a graça de Jesus. Amém, glória a Deus. Hein? Bom, Silvia, é uma honra, né, poder estar partilhando aqui desse assunto tão importante, né? Estava falando aqui antes da senhora entrar, o quanto é Amém. importante
a igreja, né, saber sobre o DNA, sobre libertação, sobre a cura, né, do DNA. E que o Senhor, nessa noite, Ele possa, né, nos usar, né, trazer clareza, né, de tudo aquilo que Ele Verdade. tem no coração dele e revelações que Ele tem para essa noite, né? Amém. Eu estou Em muito nome de feliz de Jesus. poder partilhar dessa live com a senhora, tá bom? Amém. Com certeza. Uma bênção de Deus, com certeza. É muito bom para a gente estar compartilhando com pessoas que são realmente pessoas que se importam, né? Eu Uhum. acho que a maior parte da nossa missão é se importar com o próximo. Então, Verdade. o fato de você estar levando a palavra transformação e a cura e a libertação faz toda a diferença na vida das pessoas. E Jesus veio para isso, né? Verdade. Jesus veio para trazer mudança na vida das pessoas, para alterar o curso da história, para trazer renovo de vida. E ele chama isso de vida em abundância. Eu acho que essa é a chave, né? Verdade. Verdade. A chave Né? é a vida Então, em abundância. é verdade. Então, vamos orar, né? Para que nós possamos começar, né? A Isso senhora quer mesmo. orar? Vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este tempo. Muito obrigado, Então, Senhor, porque o Senhor escolheu o dia de hoje para estarmos aqui. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Perdão. Peço que o Senhor esteja selando agora, Pai, todas as áreas, Pai, terra, fogo, água, ar, éter e todas as vias de comunicação. Que o Senhor nos dê a tua direção, em nome de Jesus. Amém, Pai. amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Só um segundinho, por favor. Uhum. Me perdoa. Tranquilo. Deu uma engasgadinha aqui. Vamos só Então, concluir mais um tempinho de oração? sim, vamos. Senhor, em nome de Jesus, nós selamos cada aparelho Em que nome de estiver Jesus. conectado com este link, Pai. Em nome de Então, Jesus, selamos e proibimos todo tipo de interferência. então, Selamos a internet e também os satélites, as redes de transmissão, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor estabeleça agora as tuas conexões. em nome de Jesus. Cortamos toda a linha-lei. Toda a linha-lei seja cortada agora. Cortada, 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 em nome de Jesus. Toda a linha-lei, cortada, cortada. Nós não aceitamos interferência, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Proibimos as interferências, proibimos o inimigo de ver, ouvir, interferir, causar qualquer nível de dano. Proibimos até ele de decodificar o que falamos. Sim, As Pai. ondas eletromagnéticas e as ondas de satélite sejam agora, em nome de Jesus, cobertas com o sangue do Cordeiro. Em E nós nome de Jesus. quebramos toda ação daquilo que acontece nos chakras. Em nome de Jesus, cortamos toda ação daquilo que o inimigo tenta fazer para impedir que nós estejamos falando daquilo que precisa ser dito. Sim, Pai. Senhor, nós estabelecemos o teu controle agora sobre cada área e que esta live, Senhor, alcance as pessoas certas. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Perdão. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Só vou desconectar aqui o meu fone, só um minutinho. Pois não? Está me ouvindo bem? Estou. Você está me ouvindo bem? Sim. Ah, então tá bom. Vamos, né, continuar, né? E fluir aí dentro daquilo que o Senhor tem para nós aí, né? Amém, em nome de O Jesus. tema da nossa live de hoje, né, é DNA, aprofundando no nível de libertação e cura interior, né? Isso. Muitas pessoas, Silvia, né, que a gente às vezes tem acompanhado, né, que o Senhor tem trago, né, para a gente poder ajudar. A gente encontra sempre uma debilidade, algum ponto, né, vamos colocar assim, um ponto estratégico onde o inimigo ele tem usado
né, para afligir aquela pessoa e se tratando dentro do DNA, né? Sim. Várias pessoas que pegamos, né, com essa abertura, vamos dizer assim, essa porta aberta no DNA. Hoje, Sim. né, como a senhora está aí, já trabalha há tempo com isso, né? O senhor tem trago revelações. Eu vou deixar você discorrer dentro do assunto, né? Claro. Eu Amém. vou fazendo algumas perguntas aí a gente vai interagindo, tá bom? Pessoal, a live Amém. vai ficar salva, tá bom? Pode ficar tranquilo. Em nome de Jesus, né? Amém. É, bom, vamos iniciar de um princípio básico, né? Sim, Deus começou a trazer muitas revelações a respeito de libertação. A libertação, ela é algo muito importante dentro da realidade espiritual que nós vivemos, certo? sim, Existe uma coisa que nós precisamos levar em consideração. O básico daquilo que nós entendemos, nós só conseguimos a partir do início. Tanto é que a Bíblia começa em Gênesis, certo? sim. Ela Eu não sempre brinco começou, assim também. né? Começar do Por começo, né? começar do começo. Então, Deus começou a trazer revelações sobre áreas de libertação há muito tempo. Antes, até mesmo lá no Antigo Testamento, se tinha algumas coisas relativas à libertação. Mas como elas estavam dentro de um código específico, porque o Espírito de Deus só iria trazer luz àquilo posteriormente, certo? Não no aspecto de dizer assim, mas então Deus deixou tudo de uma forma fechada? Sim, ele deixou para o tempo certo. Quando você pega o livro de Daniel, Daniel fala a respeito de uma revelação que foi sendo trazida progressivamente a respeito dos governos e tudo mais que Deus tinha dentro do seu coração. E ele estabelece em Daniel uma fonte aonde essa revelação começa a ser trazida, mas ainda cheio de códigos, certo? Sim, aham. Porque era o leão com as asas de águia, com, né, o urso que comia as costelas, e era uma porção de códigos. Isso foi se revelando paulatinamente de acordo com o tempo, Sim, porque existem coisas que nós só podemos entender a partir do momento em que vivemos, certo? Então, Deus foi trazendo progressivamente todo o conhecimento, aquilo que a gente já tem desenvolvido dentro da área de libertação, certo? Gradativamente, ele tem aumentado esse nível de conhecimento. sim, Gradativamente. Por quê? Porque o ser humano tem um nível de acesso mental que alcance este tipo de conhecimento. Adianta falar para uma pessoa que não tem a vivência que nós temos, vamos supor, né? Eu sempre comparo o seguinte: imagina João, o evangelista, aquele que conviveu com Jesus, descrevendo um helicóptero, né? Não meio era a difícil. realidade dele. É, Ele tentou descrever várias coisas que ele via lá no Apocalipse, de acordo com a sua própria realidade. Por sim, quê? Porque eram coisas futuras. Então, ele tinha que descrever conforme ele conhecia, era o básico. Por isso, as revelações, elas vêm de uma forma progressiva, para que nós estejamos entendendo dentro do nosso tempo o que significa aquele tipo de situação, certo? sim. Uhum. Então, eu estava até meditando alguma coisa, o Espírito Santo trouxe ao meu espírito o seguinte: Deus já tinha descrito o DNA da salvação lá na saída do Egito, Hum, certo? Ele descreveu o ser humano saindo do mundo e indo para uma terra prometida. Mentira. Ele fez Verdade. um código. Ele liberou, através de uma situação, a história, que seria a revelação do que lá na frente, no nosso tempo, nós viveríamos com a salvação
pela graça. E nesse Certo? contexto, né, Silvia, de que antes de Cristo éramos escravos, né? Éramos escravizados, né, pelo Deus desse mundo, e o Senhor nos tira, quando nós conhecemos o Senhor nos tira dessa terra de escravidão e nos leva para a Isso. terra prometida. Realmente. Exatamente. Uau. Mas existia um código lá. Por que um código? Sabe quando você já pegou o QR Code, né? Sim, Aquele sim, quadradinho que você focaliza e faz a oferta lá na igreja? sim, Certo? Agora, nesse tempo de pandemia, se usa muito isso. Então, o QR Code é um código. É um sim, código que está decodificado em algum lugar lá dentro das questões do banco e tudo mais, e aquilo vai transmitir para aquele determinada conta aquele valor, por exemplo, sim, né? Na verdade, o nosso QR Code tinha outras formas, certo? E o nosso DNA é uma forma de entendermos aquilo que Deus já tinha escrito. Quando ele escreveu no Salmo 139, né? Davi escrevendo: porque todos os meus dias já estavam escritos quando nenhum só dele havia. Estava escrito onde? Estava escrito no nosso DNA, certo? nossa, Nosso DNA fantástico. tem uma missão muito importante. Ele traz todo tipo de informações para que nós possamos encontrar dentro de cada célula, na verdade, para que as células possam entender a si mesmas, Sim, certo? O que vai em tal lugar, como que é o formato do fígado, como é o formato dos olhos, qual é a cor da pele, qual é a cor do cabelo, qual é o timbre de voz, tantas coisas que nós decodificamos no DNA, que hoje a gente entende através da própria ciência que existe um outro link, que não é apenas o físico, mas é o espiritual e o emocional. Por sim, quê? Né? Quando eu digo emocional, não é só no sentido de o que eu sinto, tá? Mas é toda a área de alma. A nossa alma tem muito mais do que emoção. sim, Embora, vamos dizer assim, um terço dela seja emocional, tá? Um terço da nossa alma se move por emoção, outro terço por razão e o outro terço por experiências, tá? Tudo isso está lá acoplado na nossa alma, que somos nós, tá? Quando a gente pensa em decodificar, quando você pega o tabernáculo, né, do deserto, o tabernáculo de Moisés, ele é um código da salvação. sim, Como se daria dentro do ser humano a salvação? Então, todas aquelas representações ali estavam ligadas justamente à salvação que viria pela graça através de Cristo. O tabernáculo é o templo que somos nós, o corpo é o lugar, a parte externa, a alma é o lugar santo e o Santo, Espírito Santo dos Santo do Santos. Santo. Uhum. Você A entende? tricotomia, né? Tá ali. Por que eu estou falando sobre isso? Porque há pessoas que dizem que a Bíblia não fala sobre DNA, né? Uhum. Já A ouvi Bíblia muito não isso. fala. Só que ela fala sobre DNA o tempo todo. Só Verdade. que só com uma descrição, uma forma de descrever diferente no sentido de nome, né? É, Terminologia. é porque as Então, pessoas acham que vai estar lá assim, DNA, né? E na realidade não vai estar. Vai estar, às vezes, genealogia, que vem de gene, que é DNA, que é né? de DNA, exatamente. A preocupação de Deus em colocar uma genealogia, né, na Bíblia, me fala, quem é que gosta de ler genealogia? Ninguém. Quem gosta? Quando a pessoa está lendo o livro de Neemias, que tem a genealogia das pessoas que vieram do cativeiro tal, e foram colocadas lá,
eles tiveram que analisar para ver se quem é que ia entrar ou não na Terra, tal. E descreve-se, então, de quem é filho. Essa questão é muito séria no ponto de vista de que, mas é decodificar o aspecto quem é filho de quem. Silvia, ele deu uma Oi. travadinha. Você volta um pouquinho lá no Neemias, que travou aí quando você falou de Neemias. Tá bom. Então, Neemias, ele tem um momento em que ele escreve a genealogia, certo? Das Sim, pessoas que entraram na Terra Prometida. Quer dizer, de volta, né? De volta. O fato é que, quando a gente lê sobre isso, a gente não valora isso. Por quê? Porque o valor se dá quando nós compreendemos os motivos, certo? Cada um do qual foi dito assim, fulano é filho de, significa este está na genética deste, este está na genética desse, esse está na genética desse. A sim, construção foi feita em cima desta genética, verdade. certo? Então, é muito importante enxergar essa realidade, porque nós conseguimos passar a compreender a Bíblia não pela letra, mas pelo Espírito, Sim, né? sim. E Esse é um Silvia, ponto quando o bem Senhor ele importante. fala, né, ele se apresenta como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Ele tá trazendo a representação de que ele é um Deus geracional, ele é um Deus de genética. Né? Ele é um Deus que passeia Sim, dentro das gerações. dentro da Né? Então geração. acaba que assim, igual você falou, quando as pessoas elas buscam achar na Bíblia o DNA, mas o Senhor o tempo inteiro, né? Você pega Hebreus, o Senhor ele vai falar assim, porque eu não me envergonho de ser chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Ou seja, eu não me envergonho de ser chamado um Deus de geração, né? Porque ele visita as Sim, gerações, ele está nas gerações, né? é verdade. E se preocupando com esse ponto, porque hoje você vê, de um tempo para cá, mais ou menos uns 20 anos, um pouquinho menos, para cá, a parte genética ganhou um vulto gigante, né? E Deus foi permitindo ao homem entrar dentro do homem através do núcleo da célula e de todas as formatações do DNA. Por isso, nós conseguimos enxergar alguns pontos, certo? Uhum. Deus usa a ciência para mostrar realidades espirituais, Verdade. certo? A ciência é uma bênção. O que a gente não pode é entrar na forma de cultura dos cientistas, porque eles se tornaram céticos, Sim, certo? Eles se tornaram céticos, não quiseram se envolver com o reino de Deus, porque eles entenderam dentro da cabeça deles de que eles podiam explicar tudo. Eles não conseguem explicar tudo. Eles tá conseguem certo. explicar aquilo que Deus permite que eles entendam, Isso. certo? E essa questão, né? Esses dias atrás nós fizemos uma pesquisa e foi colocado que um time de cientistas eles resolveram analisar o que eles chamavam de lixo de DNA, certo? Porque dentro da decodificação do DNA existe uma parte que eles consideraram relativos ao corpo, certo? E o que estava relativo a qualquer outra coisa, eles não conseguiram decodificar. Então, eles consideraram que era algo que não tinha valor, porque já que eu não consigo ler, então não serve para nada. É isso que era o conceito deles. E houve um time de cientistas que fizeram justamente o oposto. Eles foram pesquisar em que nível aquele chamado lixo tinha influência no ser humano. E aí que eles descobriram que essa parte estava relativo à alma e à área espiritual, Nó. entendeu? E aí houve uma mudança no conceito, tá? Ainda há pessoas que ainda estão se informando a respeito, logicamente, é um assunto que tem muita coisa para se aprender,
mas o ponto de vista que eu quero fortalecer hoje com você, Flor, é nós temos áreas em que o nosso DNA foi submetido a um tipo de consagração por causa de antepassados. Sim. E essas consagrações podem estar interferindo na nossa vida, no nosso dia a dia, certo? Principalmente no nível de fé. Sim. Então, é um ponto muito importante tomar conhecimento sobre isso, né? Principalmente se tem, eu creio que tem muitas pessoas que estão assistindo a live que têm um preparo para a libertação. Treinaram, aprenderam, né? Estão aprendendo, estão se movendo para abençoar as pessoas, para que elas sejam realmente renovadas. E Sim. é preciso que nós enxerguemos que não basta apenas aquilo que nós já temos. Assim como os cientistas precisaram avançar para descobrir o que tinha por trás, nós também precisamos avançar, Sim. né? Como é que esta situação vem acontecendo? Existe todo um processo, né? O próprio DNA, ele é uma forma, ele precisa de uma decodificação e existe uma decodificação para isso. Nós temos aquele curso que vocês já fizeram, né? O curso de Fantástico, né? DNA e as suas implicações espirituais, onde nós explicamos todo esse contexto, né? O contexto até onde Deus nos mostrou, certo? E o que este DNA pode estar, em que ele pode estar interferindo em situações na nossa vida, né? Sim. Você pode perceber o quanto é importante o DNA ser trabalhado, porque se existe algo que está travado na sua vida por causa de um antepassado que deu autorização para que fosse travado, é preciso saber o que acontece, Sim, né? verdade. A essa possibilidade. Então, nós temos o curso o curso DNA. Ele vem junto, né? Tem um livro que eu escrevi, que é esse mesmo, o efeito colateral, né? Ele é um livro que, na verdade, ele não é só um livro, ele é um manual, tá? Sim. Para quem trabalha com libertação, ele é um manual e ele vem, inclusive, com orações para serem aplicadas, certo? Orações base que podem ser aplicadas para determinadas situações, como as que nós temos vivido ultimamente, né? Verdade. E quantas experiências, né, Silvia? A gente fez o curso com a Silvia, foi em janeiro, né? A gente fez o Uhum. curso, né? A Silvia aplicou o curso, depois nós fizemos a segunda parte do curso, mas começamos a aplicar, né, algumas coisas que a Silvia foi trazendo, né, que Deus trouxe através da Silvia para a gente. Como o Senhor, ele nos levou a vivenciar experiências que nós nem imaginávamos que poderiam ser vividas. Né? Pessoas que têm uma contaminação, igual a Silvia falou, né? Às vezes a vida está travada aqui, mas foi um antepassado que abriu essa porta lá no passado, né? Pessoas que se transfiguraram dentro de sala, né? Por um DNA totalmente né? Contaminado, né? Podemos usar essa palavra, corrompido por causa, né, daquilo que daquela porta que ficou aberta. E o Senhor, ele vem, né, trazendo tantas experiências, e às vezes a gente paga, as pessoas nos perguntam assim, Silvia, nossa, mas a libertação, ela nunca acaba, né? Porque parece que quanto mais mexe, mais coisa tem, e vocês nunca param de estudar. Não tem um ponto que vocês falam assim, pronto, aqui nós aprendemos tudo. Acabou. Mas eu achei fantástico quando a Silvia me ensinou a questão dessa visão da ciência, porque a ciência também nunca para. Ela vai cavando, vai cavando, vai cavando, até onde Deus permite. A libertação é a mesma coisa. Né? Somos pessoas que viemos de gerações, né? E o Senhor, o anseio do coração do Senhor é nos transformar de glória em glória.
A palavra de Deus, Sim, ela diz isso, né? De glória em glória até alcançar a estatura do varão perfeito. E quando que alcança a estatura do varão perfeito? Quando ele vier, né? E é dentro disso, o verdade. Senhor, ele vem, né, tratando a gente. Né? Eu já vivi experiências onde, de coisas que os meus antepassados fizeram que eu nunca tive conhecimento, mas o Senhor trouxe, me mostrou que aquilo Sim, acontecia nas minhas gerações, dos meus antepassados. E o Senhor antepassados. falou assim: olha, você precisa de se posicionar para que isso cesse. Né? É Eu verdade. sempre falo com os meninos, Silvia, quando eu estou dando aula, a questão da ilegitimidade, né? A bastardia, que a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio 23:2. Eu vim Sim, de um contexto de bastardia, né? Só que, olha que interessante, o meu pai foi gerado em bastardia, o meu avô foi gerado em bastardia, e aí depois de mim, o meu irmão foi gerado em bastardia, eu não conheci o Senhor, meu filho foi gerado em bastardia. Só que um dia, sim. né, quando o Senhor me trouxe esse conhecimento, eu falei, pronto, agora nós vamos nos posicionar e vamos, né, vamos fazer essa É por limpeza. isso. Não é É verdade? verdade. Você sabe que, falando nesse ponto, foi muito interessante, algum tempo atrás, nós, como estávamos recebendo algumas direções de Deus, nós estávamos trabalhando um casal e o rapaz foi trabalhado nessa questão da quebra do DNA, no sentido, não é quebra de DNA, é Sim, desconexão de pactos, tá? Desconexão de pactos, porque existe essa necessidade, tá? sim. E nós começamos a trabalhar a parte emocional. Ele falou o seguinte, que ele não conseguia, ele estava no momento em que nós pedimos para Jesus entrar na parte emocional dele e curá-lo. E ele via que ele tinha sintomas de bastardia, certo? Mas ele não era bastardo. Hum, Ele tinha as mesmas sensações, entendeu? Solidão, sentimento de não pertencimento e umas outras, todas as outras sensações, ele tinha rejeição, as né? mesmas, mas não era dele, era do Nossa. pai dele, entendeu? Porque o pai dele tinha sido uma pessoa gerada nessa situação. Então Jesus entrou e curou, certo? Mas é interessante você compreender que, cientificamente falando, isso é possível, porque foi uma herança, entende? Uma herança que foi estabelecida dentro do DNA. A herança relacionada com a sensação, com o emocional. E Não. as marcas que ficam no DNA, às vezes, estão ligadas a prisões de alma do antepassado. Entende? Às vezes a pessoa pode pensar assim: do que ela está falando? Eu estou falando que dentro do seu sistema de criação, que é o seu DNA, pode acontecer de o seu pai, o seu avô, o seu bisavô ter vivido uma experiência muito forte. Isso você pode perceber, por exemplo, pessoas que estavam presas porque os antepassados foram escravos, né? A Sim. escravidão foi uma página muito negra na história do Brasil e foi terrível tudo que estas pessoas viveram. Elas viveram muitas situações difíceis, certo? Abalaram muitas estruturas. Existem pessoas que até hoje outro dia eu estava fazendo a oração de retirada de saída das prisões em relação ao DNA. E eu comecei a trazer, o Senhor começou a trazer uma palavra de conhecimento que tinha pessoas ali que estavam presas nas senzalas, mas Uau. elas não eram escravas, Sim. entende? Eram as senzalas aonde os seus antepassados ficaram. Nó. E aí, terminado o processo de saída de prisões, veio uma pessoa, né, uma senhora, chegou para mim e falou: era eu que estava presa na sensação de estar dentro de uma senzala. Então, Uau. Deus conhece a nós muito mais do que nós mesmos, entende? Verdade, Silvia. Muito Verdade. mais do que nós. Não existe algo que ele não conheça. Ele é Deus soberano, onisciente. Então, como ele conhece tudo, ele sabe como mexer com tudo, né?
Isso é muito importante. É Quando você verdade. falou a respeito de nós, isso não acaba nunca. Tinha um pastor que falava, ele chegou para mim e falou assim: eu já passei por tanto processo que é capaz que você agora, né, vamos até Adão. Falei, pois vamos mesmo, pastor, até Adão. O fato é que existem muitas questões que nós não temos conhecimento. E há muitas pessoas que, porque de alguma forma queriam o poder ou queriam algum tipo de situação além, né, sobrenatural, elas invocaram o sobrenatural Sim. e acabaram envolvendo os seus descendentes. No livro eu falo sobre uma experiência de uma pessoa que a gente começou a tratá-la e esta pessoa tinha uma série de dificuldades tal. No meio do processo todo, Deus trouxe luz de que o antepassado dessa pessoa tinha feito uma promessa, um pacto com alguma entidade, e esse pacto consistia de que cada 7 gerações o seu descendente seria morto. Não. Seria uma renovação de aliança. E pelo que a gente estava percebendo, aquela pessoa era da 7ª geração, entendeu? Então, nós trabalhamos em cima disso para poder quebrar a situação e haver uma mudança, tá? No livro eu descrevo com um pouco mais de profundidade. O Uhum. fato é que Deus está trazendo luz sobre isso para quê? Para a gente saber que os antepassados fizeram uma porção de coisas que não eram adequadas? Não. Deus está trazendo luz para que haja libertação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Então, verdade. quando nós conhecemos verdade a respeito de algo, essa verdade nos liberta, Sim. E quanto mais certo? estamos de frente com a verdade, né? Quanto mais nos aprofundamos na verdade, mais essa verdade aprofunda áreas da nossa vida, né? Sim. Gerações ela vai aprofundar, né? Igual a senhora mencionou o livro de Neemias. Eu estava ouvindo Neemias essa semana passada e eu acho assim, eu parei assim num trecho de Neemias e eu fiquei assim ouvindo várias vezes ele falando que durante 6 horas o profeta, o sacerdote lia as leis do Senhor para o povo voltar a se lembrar das leis, e durante 6 horas Sim. eles se arrependiam dos seus pecados e dos seus antepassados. Isso é Isso. DNA, né, Silvia? É Isso é DNA? confissão de pecado, né? Exatamente. Geracional. Exatamente. Há pessoas que acreditam o seguinte, que porque era do Antigo Testamento não serve para o nosso tempo. Sim, sim, Mas Paulo fala o seguinte, que o Antigo Testamento é sombra do Novo, sim, certo? Significa que o Novo Testamento revela o Antigo, certo? sim. Aham. Um revela o outro. Foi o que a gente viu a respeito do próprio tabernáculo, Sim. né? É uma coisa sendo revelada na outra. Ou você vai me dizer que quando Paulo fala que o povo foi batizado na nuvem, isso é lógico. Né? Não é uma palavra lógica para quem entende as coisas racionalmente, mas foi, Sim. entende? Quando ele fala assim que o povo foi batizado no mar, na hora que passou pelo Mar Vermelho e as águas estavam abertas, pode ser que as pessoas entendam, entrem em choque, mas é uma verdade bíblica, Sim. entende? Então, o Espírito de Deus vai revelando as coisas a fim de que nós possamos ser completamente livres. E como que dentro, se eu não me engano, em Mateus, quando Jesus ele está falando para os fariseus, né? Ele entra lá naquele contexto, fariseus hipócritas, vocês limpam o Uhum. copo do lado de fora, mas do lado de dentro continua sujo e tal. E Jesus vai entrando naquilo ali. Quando ele fala do túmulo dos profetas, que eles iam lá, né? Embelezavam os túmulos, aí Jesus ele fala assim com eles: vocês vão lá, assim, né? Na minha linguagem,
adornam, né, o túmulo dos profetas, Sim, mas a partir de agora, vocês são culpados da morte dos profetas e dos antepassados. Jesus, ele sim, do entra que eles nisso, fizeram. né, do que eles Sim, fizeram, porque eles estavam caminhando ali dentro da mesma iniquidade, porque conheciam a sim. lei, mas distorcia, né? Conheciam a lei, ele fala, né? Vocês colocam fardos pesados em cima das pessoas e não ajudam a carregar nem com o dedo, né? Isso mesmo. Você E sabe, a Elaine, ela está na nossa live e ela colocou figura de linguagem. Na verdade, não é apenas figura de linguagem, é linguagem profética, eu também entendeu? entendo dessa Qual é forma. a diferença entre linguagem profética e figura de linguagem? A figura de linguagem, ela é um conceito dentro da literatura, certo? Como se fosse um modelo, tá? Sim, Daquilo. A linguagem profética, ela é a revelação, ela é a revelação daquilo que o profeta está dizendo, certo? Ela traz um contexto que vai ser revelado um pouco mais à frente. Por exemplo, no livro nós tratamos muito a respeito do livro de Isaías, no capítulo 34. O que acontece nesse capítulo? Ele fala sobre uma série de coisas que haveria de acontecer com Edom por conta da sua própria forma de ser, certo? Por sim, causa dos seus erros. Então, aconteceria uma porção de coisas. Aquelas formas como foi decodificado lá dentro, foi colocado dentro, trouxe animais, deserto, espinhos, dardos, ortigas, todas aquelas linguagens, não era uma linguagem de figura de figurativo. linguagem. Era Uhum. uma linguagem profética, isto é, o profeta estava dizendo que aquelas pessoas viveriam situações, certo? Aonde, como no deserto, elas passariam por todo o processo, certo? Estariam entrando como num ambiente, numa dimensão de deserto, Sim, certo? O que é uma dimensão de deserto? Se você entrar no deserto físico, ele vai ter essa consistência, certo? Muito frio à noite, muito calor de dia, areia por todo lado e você não sabe nem onde é que é ponto de referência de lado nenhum, porque tudo muda de lugar. Os animais do deserto são realmente problema para quem fica no deserto, porque são peçonhentos, são problemáticos e há muito espinho e tal, tal, tal. Isso é representação daquilo que se viveria num ambiente em que você está na dimensão do deserto. Isto é o momento onde você vê que tudo está seco à sua volta. sim, Tudo que você faz parece que não dá resultado. É, aonde você passa frieza espiritual, aonde existe um calor que não vem de Deus, que te aflige, entende? É o momento onde os espíritos que estão no deserto, eles vêm para assolar. E sim. aí essas entidades ganham espaço, porque a pessoa foi levada para uma dimensão de deserto, representado na Bíblia por Jesus, Jesus que o ia falar Espírito isso Santo agora. levou para o deserto para Uhum. ser tentado pelo diabo. Verdade. Entende? Então, essas são as bases de fé, base bíblica que nós temos em relação a este ponto. Eu só queria acrescentar mais um detalhe, Flor, o seguinte, ó. Quando Deus começou a trazer revelação sobre áreas de libertação, no nosso momento aqui, eu trabalho mais ou menos deve ser uns 26 anos para 27 com a área de libertação, né? Sim. E intercessão, em todas as áreas onde o Agape investiu, eu entrei junto. E a gente desenvolveu, então, um ministério em cima, na área, junto com a doutora Neuza. E quando eu comecei a fazer o primeiro curso, né, o primeiro curso era um curso de 4 meses, com uma aula por semana, e assim, uma aula por semana, área de libertação e cura interior, tudo ao mesmo tempo.
Com o passar do tempo, esse curso foi ganhando volume, ganhando volume, ganhando volume, ganhando volume. Quando esses dias que o Senhor resolveu que eu deveria cuidar mais do chamar, então eu saí de estar como ágape, nós tínhamos cursos de Libertadores 1, que era 2 vezes por semana, 6 meses. Libertadores 2, 1 vez por semana, 6 meses. Cura interior, também 6 vezes, 1 vez por semana. E infantil, que estava dentro do mesmo contexto de 6 meses. Então, aquilo que duraria 6 meses ganhou uma extensão de 2 anos. Entende? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos enxergar a realidade. Sim. O Senhor vai revelando e quem estiver esperto consegue ser limpo por essa revelação, né? É mais ou menos isso. Desculpa a forma de falar, tá? O esperto, mas aquele que realmente estiver atento vai conseguir entender aquilo que o Espírito Santo está trazendo. É verdade. E o Senhor tem entregue, né, Silvia, tantas chaves, né? A realidade é que, assim, como a gente, assim, uma linguagem, assim, facilitada, é como se a mesa, ela está posta, né? O Senhor, ele está dando alimento, né? Quantas pessoas, eu estava falando com os meninos aqui essa semana, há um tempo atrás, você quase não se via falar sobre a visão apostólica e profética. Né? Hoje você entra no Instagram, né? Claro, né? Não vamos generalizar tudo porque tem, né? Sim. O Senhor também nos adverte. Mas quantas pessoas sérias no Senhor, né? Apóstolos e profetas que hoje têm entregue, né? Tem dado essa abertura para que as pessoas tenham conhecimento dentro da área da libertação, do profético, para entender situações que essas pessoas estão vivendo, né? E que possam ser tratadas, né? O Senhor, ele tem entregue. Pessoas assim que às vezes nos procura, né? E eu tenho certeza que inúmeras pessoas procuram a senhora também, porque um dia alguém chegou e falou: olha, eu passei por um treinamento com a profeta Silvia e você precisa disso e tem um acesso. Antes a gente quase não tinha acesso sobre essas informações. DNA, então nem se fala. Né? Quando eu fui ministrada a primeira vez em relação a essas iniquidades geracionais, para mim foi uma coisa de louco. Eu falei assim, meu Deus do céu, onde que eu estava que eu não sabia disso, né? E quantas pessoas ainda, né, não têm esse tipo de informação, mas hoje o Senhor tem entregue, porque o desejo do Senhor é que as pessoas conheçam a verdade para serem libertas. Né? Com certeza. Silvia, teve uma pergunta aí, eu não anotei o nome da irmã. Ela está perguntando se essas distorções, né, que vem no DNA, essas iniquidades geracionais que vem, ela é quebrada com oferta? Olha, vamos dizer assim, existem situações em que a oferta pode valorizar o trabalho, certo? De repente você pode liberar uma oferta, entregar uma oferta em gratidão, tá? Dependendo da situação e dependendo também do que foi o processo. Depende muito do que o Espírito Santo orientar, tá? Mas o que eu vejo é assim, olha, nós temos que tomar muito cuidado para não entrarmos numa situação de compra e venda, tá? Sim. Porque às vezes nós entramos dentro de um processo na nossa mente, eu tenho que comprar a minha libertação. Não, isso não funciona. Nós somos livres pelo poder da palavra, somos livres pela ação do Espírito de Deus, certo? Por causa do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Não somos livres porque compramos a salvação, porque nem tínhamos condição disso. E nem compramos a nossa libertação. Verdade. Nossa libertação vem junto no pacote. A gente precisa se sujeitar ao Senhor, se arrepender dos pecados, e aí sim o processo de libertação acontece, porque geralmente quando você trabalha a libertação, você não trabalha simplesmente uma renúncia. Você não vai só renunciar aquelas coisas que foram feitas lá atrás. Você vai renunciar a partir do arrependimento. Certo? Eu entendo que aquilo que eu pratiquei é pecado, isso ofendeu a Deus, e eu quero agora realmente viver uma vida santa. Então, Senhor, eu me arrependo daquilo que pratiquei, e agora eu estou pedindo perdão
e peço que o Senhor me limpe. Eu renuncio a tudo que eu invoquei, chamei, pedi para as entidades e mando embora da minha vida. Reconheço Sim. Jesus como meu Senhor, certo? Se a pessoa tem uma atitude de arrependimento genuíno, a entidade não pode ficar, Sim. certo? Porque você está usando o nome de Jesus, você está usando a autoridade do nome de Jesus, o arrependimento, coração. A Bíblia fala que um coração arrependido o Senhor não negligencia. Ele Verdade. não deixa passar batido, não. Ele ama os corações arrependidos, né? Então, o arrependimento em relação aos antepassados, ele já vem sido aplicado a respeito na parte de quebra de maldição ou quebra de vínculos com a iniquidade, certo? Qual é a ação, né? Por que a gente fazia isso? Porque entendemos pela palavra de Deus que existem situações que podem gerar uma autorização para assolação, que é uma forma de entender a maldição hereditária, tá? É uma autorização que foi dada para que aquela família seja assolada. Então, nós pedimos perdão pelo pecado que gerou aquela autorização e depois cancelamos e repreendemos as entidades que estavam, vamos dizer assim, responsáveis, né, de assolação, tá? Agora, no DNA você consegue enxergar muito mais claro isso, certo? As implicações do que acontece dentro da consistência do DNA no espírito é muito forte. Sim. Porque as pessoas, quando entregam algumas coisas lá no mundo espiritual para fazer pactos, elas entregam muita coisa delas mesmas. E isso pode trazer problemas, entende? Ficou um registro lá e Sim. precisa ser cancelado, Sim. entende? Verdade. Então, nesse sentido aí, Sim, verdade. tá? E Silvia, dentro desse contexto, né, dessa visão, né, de DNA, né, às vezes a gente encontra, né, tantas famílias vivendo tantos desafios, né, exemplo, um nível de alcoolismo, né, tão profundo, né, um nível Sim. de uso de drogas tão profundo. Recentemente eu recebi uma informação, não foi um caso nosso, mas de outras pessoas que nos compartilharam, que uma criança ela dava reações de muita ira, né? Pelo fato, aí não se sabia o fato pelo qual ela ficava tão irada, né? Mas poderia ser algo, né? Eles não sabem ainda o fato pelo qual essa criança de vez em quando dá essas crises de ira. E isso poderia ser um fato de genética ou entra na questão emocional também? Na verdade, teria que se conhecer o histórico, Aham. tá? Vamos supor, se a gente for analisar a grosso modo, por exemplo, precisa conhecer se essa criança teve ligações com pais que tinham religiões ligadas ao espiritismo, tá? Uhum. Por que o espiritismo? Porque o espiritismo mexe muito com os espíritos de forma direta, certo? E Sim. aí, como é de forma direta, então pode haver uma interferência, certo? Precisaria ver se pais, avós, bisavós, dentro dessa sequência biológica, se havia alguém que tinha feito consagrações, entende? E Uhum. aí sim, você consegue ter uma noção se realmente ela tinha o porquê estar dessa maneira, entendeu? Um outro ponto é perceber se essa criança tinha algum tipo de envolvimento com amigos imaginários. Também Uhum. pode acontecer, porque os amigos imaginários são espíritos, né? A maioria deles são espíritos mirins que vêm para, tipo assim, a criança fica muito tempo sozinha, algum se aproxima para poder fazer uma certa amizade, não sei o quê, e aí causar um dano. Entendi. Então, porque a criança ela tem muita sensibilidade, né, na Uhum. parte espiritual. Então, teria que fazer
um levantamento de tudo aquilo que é o histórico da criança para poder ter um resultado melhor, mais a fundo. Entendi. E dentro Tá? desse contexto, Silvia, há um limite, né? Pessoas às vezes trazem esse questionamento, né? Há um limite de confissão de pecados geracional, um exemplo para essa descontaminação no DNA? Ou, né, igual você até chegou a falar assim, nós vamos até Adão. Ou realmente todos vão até Adão? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: partindo da ideia de que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, e todo ser humano vem a partir de 23 cromossomos e mais 23 cromossomos, o que você acha? Com certeza. Né? Há a possibilidade de, dentro da nossa genética, ter um ponto lá do Adão e um ponto da Eva, certo? Claro. Mas agora, o que a gente precisa levar bastante em consideração e aqui são as experiências que Deus tem nos dado. Há pessoas que tiveram experiências espirituais muito profundas, se envolveram pesadamente dentro das religiões, fizeram pactos mais profundos, dependendo da religião que ela, né, usava, frequentava, ela entregou partes dela ali. Sim. Então, essas pessoas, os seus descendentes precisam ser mais cuidadosos na limpeza. Entendeu? É melhor Sim. ir até Adão, né, Thalia? O fato é que nós não sabemos exatamente tudo que os antepassados fizeram. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem uma descendência da indígena. Da onde vieram os indígenas? Os indígenas vieram do território da Colômbia e também daquela região da América Central, que provavelmente estavam ligados aos, esqueci o nome os astecas e os incas. Sim. Certo? Qual era a prática desse povo? A prática desse povo era oferecer pessoas vivas para as entidades. Sim. Certo? Então, considerando que é uma situação muito volumosa espiritualmente falando, é interessante desconectar qualquer tipo de envolvimento com esse tipo de situação. Sim. Entendeu? Para cancelar espiritualmente aquilo que no mundo espiritual estava registrado. Sim. Tá? Vamos pegar uma pessoa de cultura portuguesa. A gente pensa que ela é portuguesa, mas às vezes ela veio de outra região, certo? Por causa da genética. Se você pegar hoje aquelas pessoas que fazem análise de DNA, você já deve ter visto isso em vídeos, né? Sim. As pessoas pensam que elas são de determinada região, mas na verdade elas vieram do outro lado do mundo. Já houve uma misturada danada. Então, isto pode trazer consigo uma série de outras situações. Entende? Então, nós normalmente trabalhamos e pedimos ao Espírito Santo que nos leve até os pontos principais. Mas se você tiver algum ponto de referência e o Espírito Santo confirmar no seu espírito, é interessante quebrar. Sim. E entrando dentro desse contexto, eu acredito que, assim, igual a nossa nação mesmo, né, Silvia? É uma nação que vem os índios, portugueses e africanos. Né? Aí há aquela mistura toda ali, né? No início, no descobrimento do Brasil, que já estava descoberto, eles foram lá e descobriu ainda mais. Né? E aí há aquela mistura toda, filhos sendo gerados, né? Eu acredito na questão das crianças que também eram enterradas vivas, porque os índios já tinham essa cultura. Né? E dentro disso tudo, a nossa genética, né, por sermos brasileiros, né, nascermos aqui no Brasil, né, às vezes tem lá a genética de outro. Deu uma travadinha aí. E aí, quando a gente olhando por esse âmbito, né, nosso DNA também vem com todos esses códigos, né, de tudo isso que eles foram
porque já havia uma genética portuguesa que eles já vivenciavam vários pecados. Depois vem os africanos com toda aquela idolatria, né? E é por isso que eu penso assim que é tão difícil às vezes você retirar, né, a igreja da idolatria, porque isso, né, tá dentro do DNA. As pessoas assim às vezes falam assim, não, mas eu não adoro santo, Sim, mas está sempre levantando ídolos, né? E aí a gente vê é o verdade. contrário do povo lá no deserto também, né? Que vinha Sim, é verdade. toda essa contaminação. Já existia algo, tanto na genética quanto nas emoções, que impelia eles a adorar outros deuses. E É nós, dessa verdade. mesma forma, né? Eu vim de um contexto católico. Minha família, assim, todas as gerações, né, vieram do catolicismo, né? E aí, quando eu conheci o Senhor, como que foi assim difícil, né? Eu participei de um seminário da Ágape, que teve aqui em Belo Sim. Horizonte há uns 4 anos atrás, e para mim assim, eu já estava tudo ok, sabe, Silvia? Sabe quando você chega e fala assim, tô 98%? Tá E tudo aí nos trinques já. e o Senhor foi lá e pegou e falou assim, não tem nada de 98%, vamos lá que eu vou te mostrar, né? E como que Sim, tinha, né? E eu acredito que cavando, o Senhor tem sempre mostrado muitas coisas, como que estava assim tão intrínseco no meu DNA a questão do catolicismo, né? Dessa sim, facilidade na idolatria, né? é E, verdade. dentro disso eu queria perguntar sobre essa questão da religião, né? Pelo Uhum. fato, né, de ter sido gerações, né? Isso também entra nessa questão da emoção ou isso interfere somente, Silvia, na visão espiritual? Eu entendo o seguinte. Por exemplo, o católico, ele tem uma ligação muito forte com as Marias, Sim, certo? E a questão dele estar muito ligado às Marias, inclusive ele chama, a grande maioria dos católicos chama de mãe. Então existe uma ligação de alma entre a mãe, entre aspas, de Jesus e a mãe ó, da própria pessoa, meu entende? Deus. Existe é por isso que é tão complicado às vezes você conseguir fazer com que uma pessoa que tenha fé católica se desvencilhe das entidades, das Aham, imagens, porque eles dizem que aquilo é só um ponto de referência, não tem nada a ver, né? Mas quantas vezes eles chamaram aquela imagem de mãe? sim, Então, esse é um grande problema, né? Porque a entidade conseguiu segurar o coração das pessoas. Então, não é apenas o espírito. Você não, a pessoa renunciar ela tem que renunciar travou de à novo. devoção. Deu para eu entender? Tá travando bastante, Silvia. Tá preparado? Deu uma E travadinha aí agora? na parte que você foi pesquisar a questão da mãe. Pois é, por que será que aconteceu isso, né? Só a Será graça. que é, Vamos né? lá. Falar as pessoas, tá? Eu vou tentar falar novamente. As pessoas, elas criaram, as pessoas que tinham fé católica, na sua grande maioria, criaram uma ligação de alma com a entidade, certo? E essa Sim, ligação de alma, ela vai ser desconectada conforme a luz de Cristo vai entrando dentro dela e ela entende que aquilo não é o que eles deveriam, né, tá servindo, tal, mas às vezes ficou alguma coisa no emocional e precisaria então uma renúncia na parte emocional também, para Jesus tirar aquela dor, porque às vezes ficou lá do antepassado. Então a uhum, avó era uma pessoa extremamente devota, passou por várias situações, tá? Passou sim, por várias situações e essas situações então estão instáveis. Quando passa para a mãe, a ideia no DNA, ela vai carregar aquela mesma cultura e vai passar para o sim, neto. Então, tem toda essa questão, né? Tem toda essa questão. Então, é muito bom a gente fazer uma análise geral, passar por um processo, tá? Conhecer o histórico familiar, principalmente a Bíblia fala sobre a maldição
ir até a quarta geração, Sim. certo? O que é a maldição ir até a quarta geração? A influência do DNA no aspecto direto e imediato até a quarta geração seria o pai, o neto, o pai, o avô e o bisavô, certo? Sim. Mas não significa que nas outras gerações não tenha também uma carga genética. Está lá, está misturadinha no meio dos genes, tá? Mas a parte principal vem desses quatro pontos, tá? Então, é interessante, se você tiver acesso ao conhecimento de quem, da onde você veio, é legal você saber. Agora, para poder trabalhar especificamente. Se você não sabe, o Espírito Santo sabe. Sim. E ele pode levar ao conhecimento. Então, aí quebra exatamente aquilo, tá? É o Uhum. Espírito de Deus. E existe também umas bases, né? Por exemplo, existem algumas orações que a gente tem, inclusive, no livro. A gente tem um material que para quem for fazer o curso, tá? Eu quero convidar vocês. O Isso curso aí. vai ser do dia 19 ao dia 23 de julho, a próxima semana, certo? E você vai poder fazer esse curso. Nós temos um processo de gradativamente conhecer o processo todo, para a gente poder, então, interferir naquilo que pode estar acontecendo, tá? Se você quiser fazer o curso, você entra em contato com o CACH. Eu vou pedir para o CACH colocar o número do telefone aí, tá bom? Também a Arielle tem o telefone do CACH, né? Sim. Qualquer situação, Estou mandando vocês várias podem entrar em pessoas contato. lá. Isso, maravilha. Gente, Vai ser experiência muito. assim, fantástica, né, Silvia? Porque nós Vai ser fizemos, né, no início do ano, a Silvia abriu essa oportunidade, nós fizemos, né, o Senhor, né, igual eu disse antes, o Senhor trouxe tanto conhecimento, né, mas não glória a conhecimento para ficar Deus. retido, né, É verdade. conhecimento para que nós possamos ser tratados e tratar pessoas, porque é assim que o Senhor É faz, verdade. né, e se quem está assistindo a live aí, né, procura lá o Caixa, né, entra lá, faça a inscrição, porque é um curso que vai ser um divisor de águas na sua vida. Né? O Senhor Sim, ele tem entregado chaves, né, para o ministério e você, né, tá aí. Eu acredito que não é por isso. acaso, porque nada o Senhor faz por um acaso, né? É E não verdade. perca essa oportunidade, porque né, depois nós vamos ter os testemunhos aí, né, Silvia? É verdade. Em nome de Jesus. Principalmente se você trabalha com libertação, tá? O nosso foco principal tá que as pessoas que trabalham com libertação e cura tenham essa possibilidade de acesso à informação, porque você tem acesso às pessoas que vão precisar passar por esse processo, Uhum. certo? Se você que é libertador, trabalha no assunto, trabalha com cura, você precisa dessa ferramenta, porque Verdade. além de tudo, ela vai abrir um novo horizonte para aquilo que você tem, certo? Você tem o chamado. Deus está te dando uma possibilidade de ter uma ferramenta a mais. Isso aí. Amém? Sei. Silvia, a gente poderia abrir um tempinho para perguntas? Sim, sim. Se eu souber responder. Amém, pessoal? Se você quiser enviar uma pergunta aí, envia aí, tá? Nos comentários aí, para que nós possamos Isso. aí compartilhar com vocês aquilo, né? Que o Espírito Santo trouxe a clareza para a gente. É Aproveita verdade. a oportunidade, né, Silvia? É verdade, é verdade. A A irmã gente tá falando... Pode falar. é interessante nós entendermos uma base da palavra, né? Sim, A base, a Bíblia sempre vai dar a base para você se guiar, sim, certo? Inclusive dentro das ministrações. Todas as vezes que você conhece a palavra e você aplica a palavra dentro da ministração pessoal, ela é a espada cortante, sim. tá? E eu quero deixar bem claro que esse curso ele é todo baseado na palavra, tá? Porque existe às vezes pessoas que falam, ela está falando de alguma coisa, mas não está na Bíblia. Está. Tudo que eu vou falar tem as bases tanto científicas quanto as bases bíblicas, tá bom? Porque não tem como, né, Silvia? Conhecer a verdade sem a verdade, né? É É algo verdade, é ilógico, verdade. né?
E falando nesse contexto de palavra, né, me veio aqui à memória a situação de Jacó, né, quando o Senhor ele pega Jacó ali, né, ele já nasce com uma sentença, né, de usurpador. O Sim, Senhor pega ele, muda o nome dele para Israel. E assim o Senhor fez com vários personagens bíblicos, né? E sim. quando eu estava lendo isso, o Senhor ele começou a trazer ao meu coração. Eu precisava de trocar, de mudar, né? De trazer essa mudança na genética, essa transformação na genética, porque Sim. como que um cara, né, com o código de usurpador seria pai das 12 tribos de Israel, Pois né? é, isso mesmo. Então, Isso mesmo. O Senhor o tempo todo, né? Igual a Silvia falou, o tempo todo está trabalhando a questão da geração, a questão da genética. O Senhor ele está sempre impelindo a gente a tratar isso, né? E quanto É mais a gente verdade. estava, né, Silvia? Igual você estava falando sobre a questão de buscar o histórico familiar, né? Teve uma situação que eu sentei minha família, assim, eu estava buscando o histórico familiar, eu sentei minha família e falei, pronto, agora vocês me contam tudo que vocês sabem, porque eu preciso saber, eu preciso saber o que É está verdade. acontecendo. Porque eu tinha passado por uma ministração e eu até cheguei a compartilhar com a senhora pelo telefone. Tinha participado de uma ministração onde eu me vi amarrada com folhas de bananeira, mas eu nunca tinha sido benzida com folhas de bananeira. E Sim. aí, quando cheguei na minha família, eles começaram a contar que eles sempre eram benzidos com folhas de bananeira e todas as gerações estavam lá, assim, né? As ativas Sim. ainda. Todas estavam lá e todas tinham passado pelo mesmo contexto, né? Sim. A real razão, eu não sei, mas a minha tia, ela teve uma experiência de que a doutora Neuza, né, foi ministrá-la e ela não conseguia andar pelo fato, né, ali no momento de estar amarrado com os pés na folha de bananeira. E a nossa Bananeira. família, Silvia, não conseguia avançar, né? Ela Sim. não avançava em geração nenhuma. Né? Às vezes tinha um que arrumava, tem um chamado empresarial, né? Tanto Sim. ministerial, e aquilo não rompia, né? E aí fomos descobrir que estava lá, né? Essa situação Entendi. aí, uma das, né? Um grande problema que a gente não leva em consideração é a estrutura cultural da família, Sim, tá? A cultura familiar, ela vem já da palavra cultura, está relacionado com culto, culto. né? Aquilo que ela acredita que vai protegê-la ou que não, dependendo do sistema. Então, Sim, vamos supor, uma família que viva uma realidade um pouco mais para dentro do Brasil, como o caso de vocês, que é Minas, né? E mais alguns outros pontos, existe uma cultura muito forte na questão da curanderice, se é que sim. eu posso chamar assim. Ah, meu Deus. Porque Isso é os demais aqui. curandeiros, como Garrafada São atrás de vários. garrafada. Por quê? Porque o tratar a enfermidade, Sim, certo? Tratar a enfermidade precisa ser, eles teria que tratar com o mínimo de gastos ou muitas vezes não tinha acesso a médicos, né, coisas do gênero. Tinha o estilo familiar. Então acontecia qualquer coisa, virou o bucho, vai lá e vai vencer, entendeu? Essa é a cultura familiar, sim, certo? Quando eu falo sobre isso, eu não estou criticando a pessoa que fez, porque ela fez porque ela acreditava. sim, Alguém um dia falou para ela que aquilo era bom, sim, certo? Como a gente tem esse hábito, é bom, também quero. Então, a gente acaba, né, agregando coisas que às vezes não são boas, são só costumes. sim, E existe aquela situação, a pessoa ela consagra todos os filhos, as entidades, entendeu? Ela vai consagrando porque ela acha que aquilo vai ser bom para o filho. Ou então ela consagra o cordão umbilical, ela consagra tantas outras coisas porque ela acha que aquilo vai proteger o seu filho, são as boas certo? intenções, né, Silvia? As boas intenções, mas que implica em comprometimento espiritual para as próximas Sim, gerações, sim, né? As Marias, né? Quando a gente fala sobre a questão de que é interessante um fato, inclusive ele está no livro, que fala sobre a questão de as entidades espirituais malignas, elas se disfarçam muito bem, porque elas, a não ser para aqueles que querem um relacionamento com a entidade do mal, porque às vezes acontece, mas a maioria
que é a entidade do bem, ela quer aquilo que aparentemente é bom. Sim. Então, quando ela pensa na Maria, ela pensa numa mãe, certo? Ela pensa numa protetora, porque mãe reflete proteção e Sim. ela reflete a fé. Então, por exemplo, há algumas culturas, né? Ela geralmente aparece para pedir um templo, pedir uma casa. Então, por exemplo, vamos pegar lá. Existe uma das Marias que ela se apresenta, porque, na verdade, ela pega partes bíblicas para demonstrar que é devoção, certo? Sim. E ela se coloca como um personagem. Então, ela aparece como Maria naquele momento com Jesus, tal XYZ, tá? Jesus é o coadjuvante. Ou ele é o bebezinho, ou ele está na barriga, ou ele está sendo morto. Então, ele é sempre aquela pessoa que não pode fazer nada, certo? E ela apresenta até, às vezes, Jesus como sendo alguém que fica triste porque as pessoas não estão rezando vamos dizer, os terços, tá? Sim. Agora, o ponto que eu quero deixar bem claro. Existe uma das Marias, chamada Maria, ela é a Senhora do Rosário, Uhum. tá? E a Senhora do Rosário, a história dela é interessante porque eu vou falar sobre isso, tá? Não se sintam entristecidos se você viveu alguma situação dessa. Jesus já te libertou, aleluia, glória a Deus. Mas a gente precisa entender como é que funciona, a verdade liberta, Sim. certo? Então, vamos dizer assim, houve uma época que o Frei, eu não me lembro o nome dele, lá era um padre, e ele estava desesperado porque os católicos estavam perdendo os fiéis, certo? Estavam perdendo os fiéis. Aí ele foi desesperado para o meio do mato lá e começou a se autoflagelar, que seria, ele começou a se chicotear, se derramar sangue para poder ter alguma coisa que viesse do sobrenatural. Ela queria uma resposta, como fazer para poder fazer com que os católicos voltassem. E Sim. ele passou, acho que 3 dias lá naquele lugar, se autoflagelando, em jejum, tal, tal, tal. Chegou um determinado momento, ele desmaiou. Quando ele desmaiou, apareceu a Senhora do Rosário, certo? Existia naquela época, muitos anos antes, houve uma situação em que os padres queriam fazer um tipo de adoração onde havia muita devoção, tal, através do que? Eles queriam usar os salmos, mas os salmos são muito complicados para eles explicarem para um povo que era completamente analfabeto, porque naquela época o povo não sabia nem ler nem escrever. Sim. Então, eles pegaram alguns trechos bíblicos e colocaram para repetir por 150 vezes, certo? E um deles foi o trecho da Anunciação. Então, qual é o trecho da Anunciação? É quando o anjo chega para Maria e fala: bendita sois vós entre as mulheres, tá, 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 certo? E ele pega esse trecho, eles pegam esse trecho, é chamado de alguma coisa angelical, esqueci o nome do termo. E essa repetição, ela vai acontecendo junto com o contar daquelas contas do rosário. Sim. O que é o rosário? O rosário é uma rosa que se entrega a cada conta. Então, a pessoa rezou o rosário, ela está entregando 150 rosas para Maria. Entende? 150 rosas, isto é, uma oferenda de flores para essa entidade. E quando aquele homem estava lá no meio da mata, lá pedindo para uma resposta, aparece a Senhora do Rosário, ela fala assim, então, o jeito de você fazer eles voltarem é começar a rezar o rosário, certo? Vocês vão rezar o rosário
sem parar e eles vão voltar. Ou Só que esse seja, rosário entrega não poderia, oferenda. ele não poderia ser feito de qualquer maneira. Tinha que ser com muito amor, com Hum, muita devoção, com muita entrega, com choro, com alegria, tal. Então, ela vinculou a presença dela como entidade com o amor, a devoção, a fé e o resultado. nó. Então, quando uma pessoa faz uma novena, ela vai pegar aquele terço, que o terço é a terça parte do rosário. Tem Sim. 50 continhas, certo? Ela vai rezar aquele terço com muita devoção, com muita entrega, com muito amor, com, né, músicas e tudo mais, para ela, para Maria. Meu Deus. Entendeu? Então, Uhum. existe um vínculo que foi fixado na mente das pessoas de que para se aproximar da entidade precisa se estar com um coração de muita fé. E essa muita fé significa que é uma escolha, Nó. entende? Por isso que quando nós trabalhamos a renúncia, muitos antepassados chamaram para si e para os seus descendentes a cobertura da entidade, Uhum. certo? Pediram lá para as Maria para proteger os seus descendentes. Significa que quando os descendentes dessa pessoa nascem, ele já tem na bagagem uma cobertura da Maria, que precisa ser renunciado. Isso aí, eu vivi muito isso, Silvia. Você está falando aí, né, por causa desse Uhum. contexto que eu te contei, né, da questão do catolicismo. Então, Sim, muitas das vezes, né, quando eu comecei a passar pelo o primeiro processo, né, que é a primeira, tirar o grosso, vamos dizer assim, sim, o Senhor trouxe isso, né, quando eu estava sendo ministrada. E aí, quando trouxe isso, essa primeira consagração, depois esse pedido de proteção, né, quando o Senhor trouxe muito nítido, né, a minha mãe falando que era para ela me proteger durante a minha vida toda, eu precisei renunciar isso com arrependimento, renunciar. né, Exatamente. né, e pedir ao Senhor para que retirasse tanto essas marcas também da minha genética, porque isso fica, Sim, né? E às vezes a fica. gente pega uma questão de você vai atender uma pessoa, a pessoa fala assim, não, nunca fui de religião nenhuma, não, só fui católico, né? Eu só fui católico. Só que acaba que depois que você realmente começa a conhecer a verdade que é Cristo, né? Esse contexto da Maria, né? O anjo fala assim, né? Maria, mulher agraciada, porque ela estava recebendo realmente uma Sim, graça. Mas aí já há é uma verdade. distorção. Eles pegam o mesmo texto e colocam mulher cheia de graça. A realidade Sim, quem é cheio de graça é o Senhor, né? Eles Senhor. trazem esse contexto. E também é o que? Essa verdade transformada em engano, né? A nossa nação, a gente pega a nossa nação, ela tem uma, não tem mais, em nome de Jesus, uma padroeira. Amém. Padroeira vem da palavra pai, né? Sim, Está totalmente linkada à palavra pai. E porque a nossa nação ela tem um enxame de orfandade, né? Pela falta de paternidade, sim, né? Então tudo isso está mesmo. linkado, né? Essa questão do rosário aí que você falou, né? Essa oferenda, essa entrega, né? E Sim, esse culto à morte que está sendo sempre declarado através disso, né? verdade, é verdade. São pontos que a gente precisa notar, né? Sim, E outros que a gente ainda não conhece, porque Deus não trouxe luz. Mas sim, como nossa live, o básico dela, o ponto central é entender que existe novos níveis de libertação para se entrar sim, e é interessante que a gente se aprofunde neles. verdade, Amém? Silvia. Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Alguém ficou com alguma pergunta? Gostaria de colocar? Até então não chegou, não. Eu acho que todo mundo está satisfeito. Satisfeito. Amém por isso, né? Glória a Deus. Sim. Né? Deixando aí mais uma vez, né? Pessoal, não deixa de chamar o Caixa lá, não.
faça sua inscrição, né, para você se aprofundar mais, porque eu acredito que assim, o Senhor ele trouxe, como se diz, né, o primeiro empurrão, né, para você ir Sim, lá e começar a ter conhecimento dentro do seu DNA. Então, né, Deus é está abrindo verdade. essa oportunidade, não deixe, né, É de isso mesmo. pegar essa oportunidade. Em nome de Jesus. Ah, Amém? Então, eu queria agradecer você pela oportunidade de ter esse tempo com vocês, né? Vocês amém. são pessoas maravilhosas. Eu entendo que vocês estão cumprindo o chamado que Deus tem para a vida de vocês. Que Deus possa usar o Avança Ajudar de uma forma muito Amém. profunda, né? Alcance limpeza, libertação, restauração de vidas, restauração de tudo aquilo que foi caído, foi quebrado, mas que Deus quer realmente restaurar na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém, Silvia. Eu Amém. também quero te agradecer por essa oportunidade. Tá bom? Foi assim uma honra imensa poder, né, compartilhar desse Glória tempo a com você, Deus. né, conhecer um pouco, né, de tudo isso, né? A gente já estava lá no curso, mas a gente poder compartilhar um pouco disso, né? E foi para isso, Sim, né, que o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos levantado, né, para levar liberdade sim, aos cativos, Isaías 61, né? O é Espírito de Deus verdade. está sobre nós, né? E o Espírito de Deus ele tem se movido a levantar, mostrar para a igreja, né, que ela pode realmente alcançar a liberdade que Cristo nos chamou para ser, né? Livres. É verdade, é verdade. E Muito aproveite agora, porque como estamos na época de pandemia, existe, né, uma forma de nós conseguirmos ter acesso a longa distância, porque o é. curso ele é online, né? Ele é Aham, online, então você que está em Minas pode fazer o curso tranquilamente de dentro de sua casa, é. certo? Porque é uma possibilidade. Às vezes a gente fica pensando, eu vou esperar chegar até aqui e tal. Eu acredito que Deus está abrindo uma possibilidade de você ser mais do que liberto, mais do que vencedor. Então, não deixe para depois. Amém? Porque às Deus vezes, né, a gente abençoe a não todos. sabe, né, Silvia? Se for esperar para depois, Jesus volta, né? A gente não sabe. Bom, se ele voltar, não vai precisar de mais Amém, nada, né? amém também. Verdade. Mas Silvia, muito obrigada, tá? é importante a gente pegar todas as armas que Deus nos deu, né? Sim, A verdade. Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, que nós possamos vivenciar essas armas poderosas na nossa mão, sabendo utilizá-las. Amém? Amém. Amém. Deus Glória a abençoe Deus. a todos. Eu agradeço muito, tá? Todos vocês que estão, o pessoal que está acompanhando a gente, o pessoal de São Paulo também que está acompanhando. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe a todos. Deus Amém? abençoe. Silvia, muito obrigado, tá? Mais uma vez, o Amém. Senhor Jesus, ele retribua, né, 100 vezes mais, Amém. né, esse tempo, Em todo o nome de conhecimento que Jesus. você trouxe, né, esposa aqui pra gente, né, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seus bens, ministério, chamado, tudo que seja Amém. Em nome de vinculado a você, em Jesus. nome de Jesus, tá? Amém. Amém, Muito querida. Deus obrigada. abençoe, viu? Amém. A paz a todos. Deus Amém. abençoe. Falou. Com Deus. Amém. Amém.